Dando continuidade à nossa palavra aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, o espaço de tempo é curto, mas eu creio que vai dar para a gente concluir algumas bases dentro da palavra. 28 disse: E Deus o abençoou e lhes disse: Frutificai, multiplicai vós e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que movem sobre a terra. E disse Deus: Eis que vós tenho dado erva que tem semente, e sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto de a árvore que dá semente, se vos hão de mantimento. Uma base de raciocínio lógico, de entendimento de raciocínio, a criação começou dando implementação de tudo que o homem precisava para sobreviver. Dentro dessa base, da substância de alimento, para todos nós comer, o que nós entendemos lá atrás? Nós temos o dever de povoar a terra, de multiplicar a nossa descendência, tendo em base a preservação de tudo que ele deixou para nós. Vamos fechar um raciocínio aqui, para não ser muito extenso. Qual era o objetivo de Deus em criar o ser humano na Terra? Tá? Pense aí, tem um raciocínio lógico e imagine qual era o projeto de Deus em criar humanos na Terra. Qual era o objetivo? Se nós formos analisar psicologicamente, pela palavra que ele falou, o que ele queria dizer, o que ele queria entender em fazer com o ser humano na Terra. Qual era o objetivo de Deus? Qual era o resumo final que Deus queria criar esse povo e colocar na Terra? Para quê? Para que finalidade? A palavra já diz. Crescer, multiplicar na Terra. Tá, mas depois que cresceu e multiplicou, qual era o projeto de Deus para esse ser humano? Tá? Agora vem um outro ponto-chave que eu quero que você entenda nessa programação. O que você veio fazer na Terra? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? O que você tem em mente? Isso é uma maneira de você descobrir a vontade de Deus e o seu querer. A vontade de Deus é uma e o seu querer é outra. Vamos dar um exemplo? O ser humano, dentro das suas capacidades limitadas, porque não é como Deus, ele foi feito em imagem e semelhança de Deus, mas ele não é Deus. Ele não tem os mesmos poderes que Deus. Eu analisei a Bíblia, a palavra de Deus, e chega um ponto de fazer alguma coisa para que eu seja visto. Então eu vou criar o quê? Uma meta de uma finalidade para trazer resultado. Qual é essa meta? Vou pegar o papel, a caneta, vou fazer um projeto. Olha que besteira, mas vou falar. Vou criar uma igreja. Uma comunidade religiosa e evangélica. Escreva ali um estatuto, crie uma normativa e começa a convencer as pessoas do que eu estou falando está certo. Aí as pessoas começam a acreditar em mim. Por quê? Porque eu conheço a origem da palavra, sei quem é o responsável por ela e sei qual é o querer dele. Aí eu quero transmitir isso a outras pessoas através de um estatuto, através de uma denominação.
Agora vem o problema. Eu fiz tudo isso, convenci milhares de pessoas de que eu estou certo, a minha base de teoria e de conhecimento, acho que é aquilo ali que eu coloquei e eu vou predominar nessa área, convencendo a milhões de pessoas que tem que ser daquela forma. E se alguém me contrariar em alguma coisa daquela lá, eu vou cortar ele, não vou deixar que ele me contrarie. Eu vou me colocar na posição que eu estou certo e ele está errado. Mas eu já convenci muita gente de que eu estou certo. Tem alguma razão baseada dentro das escrituras. Mas e qual é o meu relacionamento com o autor da palavra? O que mandou escrever a palavra, ele autoriza ou não? Será que ele autorizou esse trabalho? Eu abri esse ministério? E aí? Eu li pela base que ele escreveu, que ele deixou escrito, e eu quero formalizar alguma coisa para mim, como, vamos lá dizer, ajudar ele a dar continuidade na sua criação. Você não acha que isso aí é uma coisa assim um pouco para você parar e pensar no seu raciocínio lógico e de entendimento? Espera aí. Se você ou eu tenho amizade com o autor, não o escritor, o autor, criador de tudo que está escrito aqui, eu tenho um bom relacionamento com ele. E tenho certeza que o que eu estou fazendo, ele vai assinar embaixo no final, posso continuar. Tentando convencer as pessoas de que eu tenho razão do que eu estou falando dentro da palavra. E fazer com que as pessoas se submetem ao meu querer segundo o que está escrito. Se eu tenho intimidade com ele, ele fala comigo, eu falo com ele, olha, estou fazendo assim, isso está certo. Se eu tenho intimidade com ele, ele vai falar comigo, eu vou falar com ele, falar, pode continuar fazendo, porque lá no final eu vou te dar o meu aval. Mas aí tem um problema. E se eu não tenho esse relacionamento com ele, para que ele está sempre em contato comigo, me aprovando tudo o que eu faço? E se eu não tenho isso? Estou correndo um risco de estar enganando a milhões de pessoas, ainda fazendo tudo ao contrário da vontade dele. Tem um pequeno probleminha. A maior parte dos escritores da Bíblia teve algum contato com ele para escrever a Bíblia. Mas uma boa parte deles não tiveram contato nenhum. Foram por base que acreditam ser aquilo que ele está propondo à população, em que especificamente foi criado por uma pessoa exigente. Pessoa na modalidade de dizer. Tá? Porque Deus não é uma pessoa. É um ser que está além daquilo que você imagina, ou que você pensa, ou que você quer fazer. Então, dentro dessa lógica de criação e de invenção e de projeto, vem uma coisa chamada julgamento de tudo que eu estou fazendo e as intenções que eu tenho para este fato. Quando no princípio aqui lemos Gênesis capítulo 1, versículo 26 a seguir, dá para entender bem claro que Deus quer que eu dê continuidade naquilo que ele começou a fazer, mas tendo em vista a observação da sua palavra. Mas qual é o principal que ele quer? Que eu tenha intimidade com ele, para que tudo que eu fizer aqui, ele dê o aval embaixo. Mas e se ele não der o aval embaixo? Você não acha que eu estou perdendo tempo? Você não acha que todas as minhas invenções vão cair por terra? Você não acha que se eu estiver convencendo as pessoas de uma maneira errada, ele não vai cobrar de mim? Você acha que isso não é uma barca furada? Pleno o oceano? É momento de você meditar. Você
não sei de que denominação você é, ou que cláusula você criou e inventou para tentar persuadir as pessoas de que o que você está falando está certo e o que eles dizem contra você está errado. Existe uma chamada problemática. Existe uma verdade que muitas pessoas não têm ela. A maior parte das religiões e entidades não tem. Chega qualquer pastor, vamos falar logo assim, denominações que se diz representante de Deus na terra e leitor da Bíblia e os entendedores da Bíblia. Chega em qualquer um deles e pergunta: qual é a amizade que você tem com o Criador da criação? Ele aprova tudo que você faz? Ou você não tem o 100% do aval dele, mesmo pela palavra? Porque, segundo alguns estudiosos, a maior parte da palavra de Deus ela foi adulterada, acrescentada. Mas aí você pode me perguntar, mas como que eu vou descobrir qual que é a verdade, qual que é a mentira dentro da palavra? Aí vem um probleminha que você precisa entender. Se você não tiver amizade com ele e não tiver um relacionamento com ele, você pode ser enganado pela Bíblia. Ou por alguém que se diz ser o entendedor dela. Então, a única maneira de você não ser enganado por ninguém é ter uma amizade efetiva, uma amizade verdadeira com o Todo-Poderoso, que está além das suas possibilidades. Aí você pode dizer assim, além das minhas possibilidades. Porque eu e você não temos mérito nenhum ou possibilidade, tá? Pelo nosso ser, de ter uma amizade 100% com Deus. Não temos. Agora, existe um caminho viável para estarmos entendidos e cheios de conhecimento e sabedoria para entender a verdadeira vontade dele, que criou tudo. Qual é o meio? Só existe um meio. Se a palavra pode estar nos enganando, porque ela foi escrita por homens, e aí? O que você me diz? O que você vai fazer para ter um encontro verdadeiro com o verdadeiro Deus e entender realmente o que ele quer que você faça na Terra? Por onde você vai começar? Vou te dar um caminho. Pegue a palavra, aqui a Bíblia, comece a ler ela de Gênesis a Apocalipse e tire as suas conclusões da verdade que está dentro dela e da mentira. A mentira nunca vem para a verdade. E a verdade nunca vai para a mentira. Porque a verdade é verdade, porque a mentira é mentira. Agora, qual é a convicção que eu tenho que ter para saber se aqui a palavra que está escrita aqui foi realmente determinada por Deus ou foi por invenção humana? Como que eu vou saber? É fácil, eu vou te explicar. Eu vou ler aqui aleatoriamente, tá? Aleatório. Vou ler aqui Gênesis capítulo 2, versículo 1. O raciocínio da palavra, o entendimento do raciocínio dela. Se é ou não é. Vou ler aqui. Começar aqui no capítulo 1. Assim os céus e a terra e tudo os seus exércitos foram acabados.
E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia. Pergunto para você, essa última palavra é verdadeira ou é mentirosa? Coloquei um parafuso na sua cabeça. Presta atenção, vou ler de novo. Você tem uma Bíblia aí? Leia aí. Presta atenção. Capítulo 2 de Gênesis. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º as suas obras que tinha feito, descansou. Qual o raciocínio que você tem disso aqui? Você acha que Deus descansou ou não? Você acha que Deus se cansa ou não se cansa? Você acha que Deus é um ser humano normal como nós ou é um ser celestial? Ponto e vírgula para o próximo programa. Fica com Deus.